A escola pública brasileira se torna obrigatória quando? A educação se torna compulsória no começo do século XX? Ou essa coisa de Brasil, né? Na lei, há muito tempo atrás, mas os principais esforços mais concentrados de universalização do acesso à educação, porque uma coisa é você soltar uma lei, toda criança tem que estar na escola. Isso é relativamente antigo no Brasil, desde o pós-guerra, tá? Mas na década de 70, você tinha ainda 40% das crianças na escola. Simplesmente porque a lei não era cumprida. Não tinha escola na roça, não tinha escola suficiente e não tinha energia para isso. Por pressão internacional, na década de 70, 80, 90, começa um grande mutirão, pressão, incentivo, estímulo para botar todas as crianças na escola. Até hoje, a gente tem no fundamental mais ou menos 92, 94% das crianças na escola, então quase todo mundo, mas no ensino médio isso cai para 65%, 70%. Entendi. E é obrigatório, é ilegal. Pra você ter uma ideia da força da lei, se você, Facundo, souber de um adolescente que não está no ensino médio e você não informar uma autoridade, você cometeu uma ilegalidade e você pode ser punido. Se você sabe e não conta, você pode ser punido. O ensino médio é obrigatório no país? Obrigatório no Brasil. Obrigatório no Brasil. E, no entanto, tem muita gente que não faz ensino médio. 30%. Né? 30%. É o problema da evasão do ensino médio que eles falam. E me conta uma coisa, tudo bem, se não é um projeto, vamos pensar que ali, quando você fala da Gênese, eu não sei precisar, mas deve ter sido ali no começo do século XX, né? Os primeiros anos ali do século XX, da Gênese da educação como uma plataforma de Estado. Né? Prover educação a todos. Final do século XIX. Final do século XIX, começo do século XX. Aí você tem... se a educação básica é tão sucateada, e você percebe que a educação de base em outros países, por exemplo, nos tigres asiáticos, na história da Coreia e tudo mais, a educação básica que foi fortalecida, e por aí que você conseguiu uma transformação social gigantesca, redução de desigualdade social, desenvolvimento e tudo mais. Pelo menos essa é a história que contam. É exatamente isso. Não existe nenhum país que saiu da armadilha da pobreza sem resolver a educação básica. Nenhum. É 100% de correlação. Todos os países que emergiram foi porque resolveram a educação básica, você citou a Coreia, por exemplo, e todo país que resolveu a educação básica enriqueceu em 20 anos. E por que nunca a educação hoje, ela está distribuída em muitas instâncias, é estado, é município, é federal? Na verdade, a federação, ela não tem, a educação básica é um dever dos estados. Né? São vários problemas, tá? Isso aí dá uma tese de doutorado, tá? Mas eu vou te dar a minha opinião, sim, tá? De quem opinião. tá vivendo isso todos os dias há 6 anos, tá? Eu acho que um grande problema é esse problema da aprovação automática. A gente tem que resolver isso. Por quê? Como você passa todo mundo de ano, você cria 2 problemas. Primeiro, as mães e pais não sabem o que está acontecendo. Como o filho passa de ano, todo mundo ganha nota 7, ou tem o famoso NR no boletim, ou passa em conselho de classe. As mães e pais, né, do Brasil, de modo, meu filho não é um gênio, mas também está tudo bem, passou de ano. Né? Você não tem uma pressão política, né? Porque o problema não está materializado. Você vai ganhar o diploma. Então isso dá uma certa anestesia. Problema, essa característica da escola pública contamina a escola particular, tá? Porque a escola particular, principalmente a escola particular de periferia, se ela reprova o aluno, o que o pai faz? Bota na escola pública, para passar de ano. Na escola particular um pouquinho mais cara, se aquela escola reprova o aluno, o que o pai faz? Bota na mais barata, para o filho passar de ano. E eu tenho amigos que essa foi a história. Estava numa escola difícil como a minha, era mais mau aluno, o pai botou numa escola mais fácil para ele passar de ano e se formar. Você deve ter histórias disso aí também. Todo mundo tem. Durante a pandemia, muitas pessoas da classe média, do meu círculo de amizades, colocaram suas crianças em escolas públicas. Sim. Por empobrecimento. Exato, também tem isso. Então, assim, isso não fica só na escola pública. O sistema particular brasileiro também é bem contaminado por essa coisa da aprovação automática. Né? O tradicional do Brasil até em escola particular faz recuperação e passa, como uma mágica. Né? Sim. Muita gente cai de recuperação, porque a escola manda mais um boletim ali da recuperação. Então tá valendo, mas todo mundo magicamente passa de ano na recuperação. É muito raro, até em escola particular, você encontrar o repetente, hoje em dia. É muito raro. Né? Então a aprovação da automática é um problema. Se a gente não levar a sério a aprendizagem, as pessoas não vão aprender. E o problema é que isso é uma bola de neve.
Porque se você passa uma criança que não aprendeu tudo que ela deveria aprender naquele ano, ela vai aprendendo cada vez menos, porque o conhecimento se constrói em camadas, em blocos. Se eu não construir uma boa camada aqui anterior, a próxima é pior ainda, eu vou aprendendo cada vez menos, e a escola não volta no conteúdo. Então, isso é parte do problema da educação. Junto com isso, você tem um problema que você falou, da governança da educação. Isso é muito doido. Você tem município, estado e MEC. Os três se atrapalham em educação. Tem lugar onde o estado entra no Fundo 2, tem lugar onde o município entra no ensino médio, tem lugar onde você tem Instituto Federal. É uma bagunça. Cada um faz de um jeito, cada um tem uma política, cada um tem um processo, cada um tem um projeto pedagógico diferente, um não encaixa no outro, e é só um contínuo, né? Então, assim, é uma bagunça, é uma briga política, né? A outra coisa que você tem como a educação é muito politizada no Brasil, é parte da política. Os secretários de educação muitas vezes são pessoas políticas, né? E a democracia tem as suas dificuldades, né? A educação é muito politizada. Então, quem está tocando a educação pública brasileira tem muito pouco incentivo de mexer em vespeiro. Então, esses problemas estruturais difíceis, você comentou da dificuldade do professor, da greve, esses problemas difíceis, não tem muito incentivo em mexer, porque politicamente é complicado, entendeu? Então, e, no entanto, é promessa de qualquer político, né? Qualquer político fala que vai falar de educação. Conceitual, né? Na hora de ir lá e dar tocar notícia ruim, de mexer, é difícil. Então, o começo da possibilidade de uma evolução da educação pública passaria por você montar o que algumas pessoas chamam, e eu concordo com essa iniciativa, de um SUS da educação. Um sistema único da educação que daria um ar mais técnico para a educação e harmonizaria um pouco mais o que o município, o estado e a União fazem, né? Que é o que o SUS faz. Você pode falar mal da saúde no Brasil e tal e tudo mais, mas é muito melhor que educação, tá? O SUS tem desafios, tem problemas, mas comparado à educação, é 10 vezes melhor. Ah, não pode ser, a saúde pública é muito ruim. Então agora você descobriu como a educação é ruim, porque é 10 vezes pior do que essa saúde ruim que você acha ruim. Não sei, é ruim, agora fica sem o SUS. Então tira o SUS e vamos ver o que acontece. Né? As pessoas vão morrer na rua, como acontece nos Estados Unidos. Né? Então na educação o pessoal morre na rua. E fazendo uma analogia do cenário. Elas morrem a longo prazo. Né? Exato. Então, assim, o começo de uma possível mudança passaria por isso, que é muito difícil de acontecer. Por isso que eu criei o Alicerce, para criar um outro caminho. Porque eu acho que o Estado, o governo, a democracia brasileira, que é um reflexo da nossa sociedade, que tem esse problema de ser contaminada pelo pecado original da escravidão e de um projeto de poder antigo que a gente nunca teve coragem de mudar completamente, né? Não teve Revolução Francesa no Brasil, esse é o problema. Não teve Revolução Francesa. A gente não queimou os prédios e os nobres, né? A gente foi basicamente ali enrolando, seguindo fazendo e tal. Pacto. E eu não tô propondo que a gente queime os nobres, não, né? Até porque objetivamente eu e você fazemos parte da nobreza, né? Assim, a gente fala que a gente é classe média, não, a gente é burguês. Mas objetivamente você certamente... Eu sou burguês, pelo menos. Então, por conta disso, a gente nunca quebrou o ranço desse projeto de poder que veio desde o colonialismo, né? Então, é muito difícil mudar o Estado brasileiro, né? Então, por isso que eu acho que existe uma oportunidade através do capitalismo de impacto, que é o que eu faço hoje, ou setor 2,5.